Hello and welcome to English with Ease. My name is Marcelo Modesto. I'm an English teacher, translator, and writer. Então, bem-vindo a English with Ease. Eu sou Marcelo Modesto, sou professor de inglês, tradutor e escritor. E hoje eu estarei fazendo aqui uma aula experimental, né? Vocês terão aí uma amostra de como mais ou menos é uma aula comigo. Claro que a aula de hoje é bem temática, né? Dá para ver pelo background aqui, pelo material também, que é sobre o Halloween, né? E aí eu gosto de sempre fazer esse jogo aí de palavras, que é Halloween e English. Então, Hallow English. Então, a gente vai aprender inglês do Halloween. Então, sem mais delongas, vamos ver o conteúdo que nós temos aqui para a nossa aula. So, we have first vocabulary, 2 language news, 3 history of Halloween, and 4 practical exercise. Então, primeiro nós vamos aprender vocabulário, vamos aprender algumas criaturas do Halloween. Depois, a gente não vai ter muitas criaturas, ok? Porque o nosso foco não é bem... É só criar essa base, o nosso foco aqui no primeiro ponto. Na segunda parte, nós vamos ter a língua em uso, ou seja, a gente vai aprender a usar esse vocabulário que a gente aprendeu na parte 1 do material. Na parte 3, nós temos a história do Halloween, né? Vamos falar sobre a história de onde surgiu, por que de onde veio o Halloween. E, por último, a gente vai ter um exercício aí prático, né, para aprender inglês, a entender melhor um nativo, a falar melhor, com algo bem legal, ok? Então, let's jump right in. Vamos partir, vamos seguir, sem muita delonga. So, first of all, we have vocabulary. Então, vamos lá. Eu vou falar em inglês e depois eu falo em português para aqueles que não entendem ainda. Mas aí, tentem o máximo a entender o que eu estou falando em inglês, né? Prestem bastante atenção. So, I'm going to show you some pictures, some images, and I'll give you a few seconds so you will see if you know the creature in English. Então, o que eu falei? Eu vou mostrar algumas imagens dessas criaturas do Halloween e você terá alguns segundos para ver se você sabe como é que fala essa criatura em inglês. Alright? Let's do this. So first of all, we have vampiro. So how would you say vampiro in English? Como você falaria vampiro em inglês? So vampiro in English is vampire. 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 Ok? E aí é importante que você também repita, né, a pronúncia para você ir pegando a pronúncia dessas palavras. Então repete comigo. Vampire. Vampire. Next. Bruxa. How do you say bruxa in English? Bruxa is witch. Witch. She's a witch. Ela é uma bruxa. Witch. E aí lembrar que esse W sempre tem essa pronúncia de U primeiro. Witch. 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 Ok? Repetiu? Vamos para o próximo. Fantasma. In English is ghost. It's a ghost. It's a ghost. É um fantasma. It's a ghost. Ghost. Ok? Próximo. Zumbi. Zumbi. In English, it's actually very similar. No inglês, na verdade, é bastante parecido. Só que muda muda umas coisinhas aqui. Então, ó, em inglês é zombie. Zombie. Então, veja que em português é zumbi. Segunda sílaba é mais forte. Aqui não, é zombie. A primeira é mais forte. E em vez de som de U, é um som de O. Zombie. It's a zombie. É um zumbi. It's a zombie. Ok? E a próxima e última é múmia. Múmia em inglês é
Mommy. Mommy. Eu sei que parece, você está se perguntando, meu Deus, mas parece com mami de mamãe. Parece, mas não é. Diferente. E aí, diferente porque você tem um U aí, né? Mommy. Mommy. E aí, como é que eu vou saber se é mamãe ou se é múmia? Pelo contexto, claro. A criança não vai chamar a mãe de múmia. Hey, mommy. Não, não é múmia, né? Então é mamãe. Então depende do contexto. Então, mommy, múmia. Agora vamos para language in use. So we're going to learn how to use the words we learned in the Unit 1 in sentences. Então a gente vai aprender aqui na parte 2 como é que a gente pode usar esse vocabulário que nós aprendemos no capítulo 1 aqui em frases. Como é que nós falamos frases usando eles? Então vamos lá. A gente aprendeu que vampiro em inglês é vampire. Mas como é que eu falaria essa frase aqui em inglês? Eu irei me fantasiar de vampiro. Eu irei me fantasiar de vampiro. Como é que eu falaria isso em inglês? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que reparar aqui é que irei, futuro. Você pode usar tanto going to, né, ou will. Então, I will ou I'm going to. Aqui eu usei o going to. Então, vamos lá. I'm going to dress up as a vampire. Então, o verbo fantasiar, né, se fantasiar, é dress up. E aí você pode se perguntar, ué, dress up, isso tudo? Sim. Isso aqui é o que nós chamamos de verbo frasal. O verbo frasal é você ter um verbo mais uma partícula. Então, o verbo dress mais up significa fantasiar. Se fantasiar. Então, eu irei me fantasiar de vampiro. I'm going to dress up as a vampire. E aí sempre usar esse as a, as a ghost, como um fantasma. She dressed up as a witch. Ela se vestiu como, ela se fantasiou como uma bruxa. Então, fantasiar, dress up. Dress up. Eu vou repetir só mais uma vez a frase e mostrar a você a questão de ligações dos sons. Então, ó, I'm going to dress up. Dress up. Aqui você já faz a ligação de sons. E que isso é muito importante. Muita gente acha que, os nativos falam muito rápido. Mas eles falam muito rápido porque eles fazem ligações de sons que também acontecem no português. Por exemplo, quando você fala, ah, sei lá, minha amiga ama chocolate. Minha amiga ama chocolate. Só um exemplo. Vamos interromper aqui para mostrar que isso também acontece no português. Olha só, minha amiga ama chocolate. Quando a gente fala normalmente, né, minha amiga ama chocolate. A gente não faz a separação dos ais. É como se fosse só uma coisa só. Minha amiga ama, minha amiga ama, minha amiga ama, minha amiga ama chocolate. Então, é basicamente isso que acontece no inglês, é essas ligações de sons. A gente não fala, minha amiga ama chocolate. A gente não fala separadamente. Então, isso acontece no inglês. E é por isso que aos nossos ouvidos soa como se estivesse sendo super rápido. Se torna rápido porque é ligações de sons. Então, aqui, ó. I'm going to dress up. Em vez de só dress up separado, não, junta. I'm going to dress up. I'm going to dress up as a vampire. I'm going to dress up as a vampire. Repete comigo. I'm going to dress up as a vampire. Mais rápido. I'm going to dress up as a vampire. I'm going to dress up as a vampire. Ok? Vamos seguir. Próxima frase. Como eu falaria? A gente aprendeu que fantasma em inglês é ghost. Mas como é que eu falaria? Eu usarei uma fantasia de fantasma. Então aqui é diferente. A gente aprendeu que dress up é o verbo fantasiar, mas agora eu quero falar fantasia em inglês. Como será isso? Então, novamente, minha frase está no futuro. Eu usarei, né? Então, I'm going to, ou então I will. A frase em inglês é I'm going to wear a ghost costume. Então, vamos lá, vamos entender por que essa frase aqui. Então, primeiro, nós temos aqui, ó, wear.
Então, usar. Sempre que você for falar de roupas, nunca em inglês, nunca, 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 lembra disso, muito importante isso. Em inglês, porque em português nós falamos, eu vou usar essa calça, ou então eu vou vestir essa calça. Os dois verbos estão tudo ok pra gente em português. Em inglês, não. Então, quando você fala de roupa, sempre é o verbo wear. Você nunca pode usar o verbo use, ok? E não só as roupas, mas acessórios também. Por exemplo, eu uso óculos. Então, em inglês seria I use glasses. Não, tá errado. Então, em vez de use glasses, I wear glasses. I wear glasses. E até mesmo com maquiagem, makeup. Então, makeup, maquiagem, você não vai usar o verbo usar. Por exemplo, na frase, Are you wearing makeup? Você está usando maquiagem? Então, para o português, a gente traduz aí como usar, porque é o que a gente fala, né? Usar maquiagem. Mas em inglês, não é use, é wear, sempre. Então, wear glasses, wear makeup, maquiagem, relógio, wear a clock, a watch, clock é de parede. Earrings, brincos também é wear. Então, lembra disso. Roupa, acessórios, sempre vai ser wear. Então, por isso que nós temos aqui o verbo wear. Então, I'm going to wear. Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi. Espero que você tenha anotado aí. Essa informação muito importante. E aí nós temos a ghost costume. Então, ó, fantasia é costume, que tá aqui de vermelho. Costume. Repete comigo. Costume, costume, costume. E aí, por que ghost está antes de costume? Porque lembra do seguinte. Em inglês, a gente tem uma inversão de ordem, né, na nossa estrutura aí, que é quando nós temos um substantivo e um adjetivo. Para você que não sabe o que é um substantivo, é uma coisa, um objeto, vamos pensar assim. Então, ghost. Ghost é um ser, né? Então, substantivo. Já o adjetivo é o quê? É o que caracteriza, dá atributos a essa coisa. Então, se eu digo, por exemplo, a garota linda. Ela é uma garota linda. Ela é uma garota linda. She is a beautiful girl. Nunca she's a girl beautiful. Não dá certo. Girl beautiful, ó, até nem soa bom para os nossos ouvidos. A girl beautiful? Não. A beautiful girl. She's a beautiful girl. Então, beautiful tem que vir primeiro porque é adjetivo e girl depois. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. O ghost, ele está aí como um adjetivo. Então, a ghost costume. Então, se eu quiser, por exemplo, falar, ah, eu irei comprar uma fantasia de zumbi. Então, I'm going to buy a zombie costume. Então, zombie tem que vir primeiro. I'm going to buy a zombie costume. Costume. E aí lembrar que costume é fantasia. Ok? Então, só recapitulando, antes da gente ir para a terceira e última frase. Fantasiar-se, né? Vou me fantasiar de tal coisa. Então, o verbo se fantasiar em inglês é dress up. Dress up. Dress up. Já fantasia é costume. Costume. Agora, a terceira e última frase. Vamos lá. Nós temos aqui o zombie, que a gente já estudou, né? Em inglês, zumbi é zombie. Como é que eu falaria essa frase em inglês? Este zumbi é assustador. Este zumbi é assustador. Any guesses? Alguma ideia do que seria? Em inglês seria o seguinte: This zombie is scary. This zombie is scary. This zombie is scary. Então, aqui, na verdade, nessa última frase, o assustador, scary, pode ser também outras palavras. A gente tem outras opções também para isso. Spooky, por exemplo, ou também frightening, o que mais? Creepy,
tem outras opções aí que você pode usar além de scary. Só foi uma sugestão aqui, scary. Ok? Então, estas são frases de que você pode estar usando aí para o Halloween. Então, não adianta você só aprender que zumbi é zombie e vampiro é vampire, se você não sabe fazer uma frase, se você não sabe construir uma frase, se você não sabe se comunicar, ok? Então, é sempre importante isso, colocar esse vocabulário que você aprende em uso. Ok? Vamos para agora a terceira parte do material, que é a história do Halloween, history. Que muita gente acha que Halloween está ligado aí com demônio, com Satanás, com coisa ruim, mas não. Vamos entender isso e acabar com essa concepção errônea, esse equívoco aí, esse mito que não está ligado a demônio nenhum. Vamos lá. Então, primeira coisa que é importantíssimo saber já que se você não souber, que o Halloween é um feriado, é uma data celebrada, né, todo ano, 31 de outubro. Então, se você não sabe disso, né, é importante você saber para entender a história do Halloween. Halloween is a holiday celebrated each year on October 31st. Halloween is a holiday celebrated each year on October 31st. Então, todo ano, no dia 31. E aí, os pontos que eu trouxe aqui da história é desse site, do www.history.com/topics e assim vai. Ah, e aí vocês podem, como o material eu vou deixar disponível, vocês podem pesquisar depois esse link e verem a história, o texto em si, porque eu trouxe apenas bullet points, só pontos, ok? So let's see. The first one. So orange with the ancient Celtic festival of Samhain. Origin with the ancient Celtic festival of Samhain. Então a origem do Halloween vem desse festival, né, dos celtas chamado Samhain. Então vamos lá entender. Orange é fácil porque é parecido com o português. Ancient significa antigo. Ancient is ancient. Celtic, né, os celtas, céltico. Uh, festival também é uma palavra que parece com português. Festival. E Samhain é o nome próprio desse festival. E aí a pronúncia dele é um pouco imprevisível, né? Porque não é Samhain, não. Samhain, Samhain. Você vai pronunciar assim. Então a origem do Halloween veio daí, desse festival dos celtas. Que os celtas foram um povo que viveram há 2000 anos atrás, ah, mais na Irlanda, e também a Irlanda, que fica no Reino Unido, e também no norte da França. Então, ah, é algo antigo, esse festival, bem antigo, né? E vamos para o outro ponto agora. Ué, cadê? Pronto. Deixa eu apagar aqui também para a gente continuar. Okay, the next bullet point is the Celts celebrated their New Year on November 1st. E aí por isso que eu falei que é importante lembrar que o Halloween é celebrado no dia 31. Porque assim, os celtas, eles celebravam o Ano Novo em novembro, dia 1º de novembro. Então, ó, the Celts celebrated their New Year on November 1st. On November 1st. Então, eles celebravam o Ano Novo no dia 1º de novembro. Então, quando era 31 de outubro, né, o dia anterior, eles achavam que o mundo espiritual estava, né, blurred with the world, né? Tava uma confusão com o mundo. Eles achavam que os espíritos voltariam à Terra. Então, dia 31 de outubro não era um bom dia. Já novembro, dia 1º, era o ano novo deles. Então, vamos para o outro ponto agora.
The Celts believed that on the night before the New Year, the ghosts of the dead returned to Earth. Que foi o que eu acabei de falar. The Celts believed that on the night before the New Year, the ghosts of the dead returned to Earth. Então, os celtas, eles acreditavam que na noite anterior do Ano Novo, ou seja, dia 31 de outubro, os fantasmas do mundo, né, espiritual, os mortos, retornariam à Terra, return to Earth. Então, e o que eles faziam no dia 31 de outubro? Eles simplesmente se vestiam com fantasias, e as fantasias deles eram basicamente pele de animais, né, mas em relação a animais, né, porque lembrem, eles viveram há 2.000 anos atrás, então é um povo antigo, não tinha as fantasias de hoje em dia, né, de se fantasiar de bruxa, tal coisa. Então eles se fantasiavam e acendiam fogueiras. They lit bonfires as well. Porque eles acreditavam que se fantasiar e acender fogueiras iriam afastar esses espíritos, os fantasmas. They would ward off the ghosts. Eles achavam que espantavam. Então, vejam aí que já tem uma ligação com o Halloween de hoje, né? Então, quando foi no século 8, in the 8th century, century é século, e 8th, oitavo. Então, no século 8, in the 8th century, Pope Gregory III designated November 1st as a time to honor all saints. Então, o que aconteceu? Quando foi no século VIII, né, no século 8, o Papa, Pope, então já sabe como falar Papa Francisco em inglês, Pope. Mas aqui é o Gregory, né? O Papa Gregory III designou que dia 1º de novembro era um dia para você honrar todos os santos, All Saints. E aí que vem também o nome do Halloween, ok? Então, quando foi no século VIII, o Papa criou isso. E aí teve algumas tradições, algumas coisas do Samhain, do festival dos celtas, que respingaram nesse dia, né? Porque dia 31 de novembro, né, eles faziam isso e dia 1º era o ano novo. Então, teve aí uma influência também, sabe, de culturas. E aí, lembrando, o Papa Gregory III, ele estabeleceu que dia 1º de novembro era o dia de Todos os Santos, que no inglês arcaico, Middle English, era mais ou menos All Hallow Mass, alguma coisa assim, mais ou menos assim. Que basicamente é o seguinte: Todos os Santos. Hallow é isso, santo, santificar. E aí por isso veio o nome Halloween, porque All Hallows Eve. Então, Eve é a véspera. Então, por isso que você pode ver, você talvez saiba que Christmas, em inglês é Natal. Opa, Christmas é Natal. E Christmas Eve, véspera de Natal. Então, o nome Halloween veio disso aqui, All Hallows Eve, All Hallows Eve. Veja que aí a pronúncia, né, rima com All Halloween, com Halloween. Então, All Hallows Eve, é a véspera de Todos os Santos, do dia de Todos os Santos. Então, Halloween veio desse nome aqui. Então, um nome mais... O All Saints Day, que a gente hoje fala hoje, é o dia de Todos os Santos. Antes era All Hallows. Então, por isso que Halloween é hoje Halloween. Então, vamos lá. E aí, com o tempo, overtime. Então, ó, uma expressãozinha boa para você aprender aí, anotar. Overtime. Com o tempo, Halloween evolved into a day of activities like trick-or-treating, carving jack-o'-lanterns, festive gatherings, donning costumes, and eating treats. Então, com o tempo, Halloween, né, evoluiu em um dia de atividades como trick-or-treating,
que é pedir doces. Para você que me segue no Instagram, que acompanha os vídeos, sabe que trick or treating é a atividade de pedir doces. Também já aprendeu que carving jack-o'-lanterns é você esculpir a abóbora e transformar ela nisso aqui. É você esculpe a abóbora e coloca uma lanterna, uma vela na abóbora para ela brilhar. Então, em inglês a gente chama disso. Carving, que é esculpir, e jack-o'-lanterns é a abóbora esculpida. Festive gatherings, né, são ah, não é bem reuniões, são fes- festas, né? Você tem festas de Halloween. Donning costumes, o verbo don é outra forma de você falar vestir. Então, donning costumes, né? Vestir fantasias. And eating treats, e comer doces. Alright? Então, como vocês puderam ver, o Halloween não tem nada a ver com demônio, com satanás. Foi apenas aí um festival dos celtas que evoluíram com o tempo, né? Eles se fantasiavam para espantar os espíritos do mal. E hoje a gente tem o Halloween para pedir doces, para se fantasiar, brincar. Então nada de mal, nada de satânico. Vamos lá. Parte 4 do material será no próximo vídeo. Esse é a parte um da aula, a primeira parte da aula, a parte um da aula. Então, espero que você esteja gostando e te vejo já já na parte 2.